Nesse vídeo nós vamos falar, é o nosso quarto episódio aqui da série, e nós vamos falar do ego. Entender um pouquinho o que é o ego, porque entender o ego faz com que você fique consciente, que se torne consciente do momento presente. E qual o benefício de estar no momento presente? O benefício é alegria, é paz, é despertar o teu poder interior. Então, se você hoje está passando por dificuldades, se você tem problemas de saúde, se você tem dificuldades financeiras, se você está com o coração partido, saiba que você está pensando e agindo baseado no seu ego. E quando você faz isso, você torna-se uma pessoa inconsciente. Então você não está no teu momento presente, você não desperta a sua consciência, você não acessa a tua consciência pura, a qual tem todas as respostas para tudo que você precisa, para todos os problemas. E quando você acessa a sua consciência pura, você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa em paz com você, mesmo diante de qualquer dificuldade, qualquer desafio que você possa estar vivendo. Porque aqui no jogo da vida, desafios vão ter situações que muitas vezes você, o ego, vamos falar do ego, ele acredita que é contra ele, e não é. É por você, é sempre por você e não contra você. Então, no jogo da vida, nós temos que despertar a nossa consciência para ter as melhores respostas, para podermos estar consciente do que falamos, do que pensamos e não agir como sonâmbulos, inconsciente do que falamos, né? Ou ficar simplesmente repetindo informações que nem um papagaio e não perceber, não estar consciente do que está falando, se aquilo faz sentido ou não para você, e não ficar mais condicionado. E esse livro aqui, o qual eu tenho falado nessa série, que é Um Novo Mundo, Despertar para uma Nova Consciência, ele fala disso, de estar no momento presente, de acessar a consciência pura. E uma das partes aqui que eu quero falar com você hoje, que eu quero explicar, é sobre a essência do ego. Ela é aquela vozinha que fica na nossa cabeça todo o tempo. Ela fica falando todo o tempo na nossa cabeça. E algumas pessoas se identificam com essa voz, acreditam que são a voz. E você pode ter certeza, você não é essa voz que fica todo o tempo na sua cabeça. Você é um ser de luz, você é um ser de amor, de poder. Isso é a tua consciência pura. E quando você tem acesso ao teu ser, você tem todas as respostas que você precisa, você está em paz, você está alegre, você está feliz. Então, você tem que entender o que é o ego, para que quando você se perceba inconsciente, você volta aqui para o momento presente, e nesse momento, quando você está no momento presente, você começa a desmanchar o ego. O ego implica estar inconsciente. Tanto que o ego, ele tem medo de morrer. Por isso que você conhece muitas pessoas, ou até mesmo você, apegado a situações, a pessoas, a posses, a coisas materiais, porque o ego, ele se identifica com tudo isso. Então, se a pessoa não tem algo, ela acredita que ela perdeu o seu valor, porque ela está identificada ali com o ego, com seus pensamentos. Só que você não é os seus pensamentos, você não é esse diálogo mental que está dentro da sua cabeça todo o tempo, roubando a tua paz, roubando a tua alegria, a tua felicidade. O que ele fala aqui, o autor? Que quem se encontra inconsciente acredita que é o ego.
como é que a gente fica? Como é que a gente faz para estar consciente? Como é que eu identifico o que é o ego? Vivendo o momento presente. Quanto mais você perceber que aquela voz dentro da sua cabeça está falando todo o tempo, mais consciente você tá. E aos poucos, de tanto treinar isso, você se torna consciente. E aí você tem acesso a esses pequenos momentos de silêncio, um espaço entre um pensamento e outro. E quando você percebe esses espaços entre um pensamento e o outro, você se sente feliz, você se sente grato. É algo que não tem explicação, é só sentindo. Quem já sentiu sabe, quem não sentiu tem que procurar ficar mais no momento presente para poder sentir essa verdadeira alegria, esse sentimento de gratidão. E para isso você tem que identificar o que é o teu ego. Vou explicar então um pouco aqui nesse capítulo sobre o que o ego, como é o ego, para você ficar consciente dele. Então o ego, ele se compõe de emoções, de pensamentos. O ego se compõe das nossas lembranças passadas, tudo aquilo que a gente viveu, sentiu, é disso que o ego se compõe. Então, tudo isso vai construindo o material dentro da nossa mente. O alimento que a gente dá para a nossa mente também constrói o ego. Aquilo que você assiste muito, aquilo que você escuta muito, aquilo que você dá muita importância. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui aí dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade, ele diz aqui que fica precária, porque a pessoa acredita que ela é as suas emoções, que ela é os seus pensamentos. Por isso que a gente vê pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas presas a situações como se elas fossem aquilo ali. Então o resultado o que é? Tristeza, raiva, amargura, reclamação, a pessoa se queixa, se vitimiza, porque ela está presa, ela está inconsciente ali. Então, se em algum momento você se perceber que está reclamando, que está julgando, que está criticando, saiba a partir de agora que você está no seu ego. E no ego, quando você está no ego, não existe alegria, não existe felicidade, porque é impossível estar feliz por meio do ego. Você tem momentos que é diferente, você pode ter momentos de alegria, você pode ter momentos que você acredita que está feliz por um carro novo, por uma casa nova, mas logo em seguida isso passa, porque isso é do ego. Então, se não é do ego, não é real e logo vai passar, e como o ego quer sempre estar no comando, ele vai buscar uma nova coisa, uma nova situação para se fortalecer e sentir-se bem. Então, queixar-se, olha, ele traz aqui mais uma parte, é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Uma pessoa que reclama, uma pessoa que conta história para outra, que se vitimiza, pode ter certeza que ela está aí no ego dela. Xingar também é um modo mais rude do ego, né? Então, ele tem a necessidade de estar certo, de triunfar, de ser o dono da verdade. Esse é o ego, né? Então, uma pessoa que quer ser dona da verdade, que se impõe, ela é a certa, ela se agarra naquele pensamento, naquela convicção, você pode ter certeza que isso é o ego. Se você está perto de um professor espiritual, de um mestre espiritual, você vai ver que ele, se ele errou, não tem problema. Ele vai dizer, eu estava errado. Por quê? Porque ele já conseguiu sair do ego. Agora, aquela pessoa que não consegue assumir que errou, olha, eu errei. Né? Tem gente que não consegue admitir nunca que erra. Pode ter certeza que essa pessoa, ou se você passa por isso, está preso no ego. Então, a pessoa que não está presa ao ego, se ela erra, eu errei. Ok, eu errei. Vou fazer diferente agora. Vou fazer da maneira correta. Mostra que ela está consciente. E quando a gente reage ao ego das outras pessoas, também tem esse outro ponto que ele traz aqui. Quando nós reagimos ao ego de outras pessoas,
E aí, olha só, aqui que ele fala. Que quando a gente reage ao ego de outras pessoas, é uma maneira da gente... O outro é o nosso espelho. Então, se eu estou reagindo a um comportamento teu, se eu estou muito magoado, muito irritado, se eu critico, se eu julgo, é porque você está sendo o meu espelho. Algo que eu vejo em você, que eu preciso mudar em mim. Claro que talvez você agora, nesse momento, esteja se retorcendo na cadeira e diz, não é assim. E isso é o teu ego. Porque é assim. Aquilo que a gente julga muito no outro, critica muito, é um espelho. É um espelho que reflete a nossa própria imagem de algum comportamento que deve ser mudado. Então, ao invés de criticar, ao invés de julgar, você faz o seguinte, você se questione e pergunte a si mesmo, o que essa pessoa está me mostrando que eu preciso mudar em mim? Nesse momento você se torna consciente e você começa a destruir o seu ego. Então, se tal comportamento numa pessoa próxima minha me irrita tanto, o que ela está me mostrando que eu devo mudar em mim? Quando você faz esse pequeno exercício, você se torna consciente. Então, pratique isso. Se você agora, nesse momento, você não se lembra, não consegue lembrar de alguma situação ou pessoa, procure meditar. A meditação é uma ferramenta incrível para autoconhecimento. É algo que te liberta porque faz com que você se conheça. E quando você se conhece, sem estar identificado, né, com o ego, achando que você é o ego, quando você conhece o teu ser mais profundo, você ganha o poder, você ganha força. Não existe nada mais poderoso nesse mundo do que você conhecer a si mesmo. Então, pratique a meditação. Medite e pense, procure alguma situação onde você criticou, julgou, está sempre criticando e julgando. Medite sobre esse comportamento dessa pessoa, o que ela quer mostrar para você. Nesse momento, você está dando passos, tá? Do modo inconsciente para o modo presente, para o modo consciente. Logo, você está acessando a sua consciência pura, onde existe a alegria, a gratidão, a felicidade e a paz profunda. É aquilo que eu falei logo no início do vídeo para você. Nesse momento, quando você acessa a sua consciência pura, você está em plenitude e você não precisa correr atrás de nada. Tudo que você precisa vem até você. Tudo fica muito mais simples, muito mais fácil. Não tem dor envolvida, porque a dor vem do ego. A dor e o sofrimento vem do fato de estar inconsciente, estar na mente. É como se você estivesse andando por aí dormindo, sonâmbulo, acreditando que você é a sua mente. Você fica escravo da mente. O ego adora a escravidão da mente. Quanto mais escravo da mente você é, mais dor, mais sofrimento, mais angústia, mais depressão você sente. Então, o primeiro passo é entender como funciona tudo isso e meditar sobre isso. Procure meditar. Ah, mas eu não consigo. É o teu ego dizendo para você que não consegue. Será mesmo que não consegue? O que pode estar lhe impedindo, a não ser você mesma? Eu costumo dizer que a mente é a nossa pior inimiga, porque ela pode nos ajudar muito quando ela está disciplinada, quando você disciplina a sua mente. Ou ela pode ser tua maior inimiga quando você fica inconsciente. Quando você está no modo ali inconsciente, né? Quando o ego assume aí o controle da sua vida. E aí a sua mente é a sua pior inimiga. Então, pratique a meditação, pratique tornar-se consciente de quem você é. E você começa a acessar aí a consciência pura. Como ele diz aqui, o ego implica inconsciência. Cada vez que você estiver inconsciente, você sabe que quem está no jogo aí é o teu ego.
Ele fala outra vez, o estar certo e tornar o outro errado, é questão do ego, porque o ego quer sempre ter a razão, ele sempre quer ter a razão, então sempre que você estiver ali lutando para estar certo, eu estou certo, essa convicção a minha é certa, esse meu ponto de vista é certo, você sabe que você está no ego. Porque no fundo, cada um tem um ponto de vista. E o teu ponto de vista é certo e o meu ponto de vista também é certo, porque aonde eu estou aqui e como eu estou enxergando é diferente do ponto que você está enxergando. Então não existe certo e errado, existe pontos de vista diferentes. Mas o ego faz questão de que o ponto de vista da pessoa esteja certo, porque aí ele se fortalece. Eu estou certo. Isso é mais uma armadilha do ego. E aí ele até, eu grifei aqui uma parte, que vou me repetir aqui, que ele falou que todo ego confunde opiniões e pontos de vistas com fatos. Exatamente. Então, como eu falei, são pontos de vistas. Eu tenho um, você tem outro, e não quer dizer que está certo ou está errado. São pontos de vistas diferentes. Qualquer coisa da qual nos ressentimos no outro ou reagimos com intensidade também existe dentro de nós. Mais uma vez aquilo do espelho, né? O outro é o meu espelho. Só vemos aquilo que queremos ver. Então, interpretamos tudo errado. E aí, quando a gente está nesses momentos de briga, quando o ego não é uma terceira pessoa, gente. Ele faz parte de você, ele é a sua personalidade, está ali na tua personalidade junto com a tua mente. Então, assim, quando você quer ter sempre a razão, você percebe que você tá no teu ego, tem uma perguntinha bem simples, tá? Que ele coloca aqui. Você quer paz ou você quer conflito? Sempre que você estiver querendo provar a verdade para alguém, a sua verdade, lembra sempre que é a tua verdade, você deve se perguntar: eu quero paz ou eu quero conflito? Às vezes, do meu ponto de vista, eu acredito que eu estou certa, mas do teu ponto de vista, você também acredita que está certo. Então, automaticamente, eu acho que você está errado e você acha que eu estou errada. Vale o confronto ou vale a paz? Já que são pontos de vistas diferentes. Traga sempre isso para sua vida, que são pontos de vistas diferentes. Então, quando você tiver uma situação dessa, se você lembra disso, você sai do modo inconsciente e passa para o modo consciente e lembra, olha, isso são pontos de vista diferentes, eu não tenho que provar nada, né? Você não precisa nem falar para o outro, você pode só se tornar consciente naquele momento. Às vezes o silêncio é muito mais importante, né, do que ficar querendo provar alguma coisa. Então o silêncio vai te ajudar muito em qualquer conflito. O que você ganha com isso? Paz. Quando você está na paz, quando você se sente em paz, você se torna um co-criador. Você está criando uma nova realidade para a sua vida. Então pense sempre nisso, né? Qual é a realidade que você tem na sua vida hoje? Quais são os sentimentos que tem dentro de você que você não está conseguindo mudar? O que você precisa mudar na tua vida hoje? Faça essas perguntas para você e você começa a identificar padrões do teu ego. Somente a presença é capaz de nos libertar do ego. Só podemos estar presentes no agora. Não é ontem, não é amanhã, só podemos estar presente no aqui agora. Apenas o presente consegue transformar, né, o passado e assim transformar o nosso estado de consciência. Ele fala mais um pouquinho aqui, ele fala sobre compreensão da espiritualidade. Então, a questão de sermos espíritos, né, em um corpo, né? Então, ele fala que a espiritualidade é ver com clareza o que nós percebemos, vivenciamos,
pensamos ou sentimos. Então que tudo nesse mundo aqui é transitório. Tudo que está aqui é algo que passa. Então, quando você percebe isso e você se dá por conta que tudo aqui é transitório, que tudo passa, você não tem mais o apego. E o apego é uma das armadilhas do ego. Mais adiante, dentro do livro, ele vai trazer sobre o apego, né? Ele vai falar, nós vamos abordar mais um pouquinho sobre o apego aqui. Mas o apego é também uma das armadilhas do ego. Então, quando você percebe que você é um corpo com um espírito em você, um ser espiritual, um ser de luz, e que tudo é transitório, até mesmo as dificuldades, os problemas que hoje você possa estar passando, o que acontece? Você não fica apegado, e aí se você não está apegado, não tem sofrimento. Você está alegre, você está feliz. E a meditação faz isso com você, te ajuda a sair do estado de inconsciência. Por que tu trouxe a meditação, Andresa? Porque eu uso a meditação como uma ferramenta sempre que eu me pego inconsciente. Então vamos meditar, vou meditar naquilo que eu percebo que eu estou inconsciente, que eu percebi que eu estava inconsciente e que é um padrão que eu quero mudar. Às vezes é um sentimento, às vezes é um ponto de vista de querer estar certa. Então, quando você faz essa autorreflexão através da meditação, quando você está na situação, quando você percebe que você vai ficar irritado, né? Percebi hoje que sou irritada, que isso está sendo um padrão na minha vida. Medito sobre isso. Então, analiso, meditei. Quando eu percebo que a irritação veio de novo, ali eu me torno consciente. Entendo que muitas vezes não é necessário. E aí me faço aquela pergunta que o autor coloca aqui no livro. Quero conflito ou quero paz? Saiba que sempre que você disser que você quer conflito, você sabe que você está nas garras do seu ego. Porque o teu ser espiritual, ele não quer conflito. Ele quer paz, porque ele é um ser espiritual de amor, de alegria, de gratidão, de poder infinito. Ele não quer guerra, ele não quer conflito, ele quer paz. E tudo que você quiser cocriar na sua vida, tudo que você quiser criar na sua vida é através do amor, é através da paz profunda. Não é com falsos sentimentos. Falsos sentimentos é, muitas vezes, achar que eu estou bem, mas não estou. Então, como é que a gente sabe que está bem? Mesmo diante de uma dificuldade, mesmo no jogo da vida, algo acontece, e você se mantém, você sabe o fato, sabe que aquilo está acontecendo e que o teu ego provavelmente estaria apegado, estaria com raiva, com medo, mas que você se mantém em paz, mesmo diante das dificuldades. E aí você está realmente jogando o jogo da vida e você está criando aí o que você quiser a partir disso aí, porque você está em paz profunda, você está na plenitude. É um caminho, é uma jornada. Mas, no meu ponto de vista, é melhor praticar aí o estado de presença ao invés de ficar nas amarras do ego. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. Sempre. Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma. E, na verdade, ele sabe que nenhuma forma é permanente e que todas são transitórias. Assim, sempre um sentimento de insegurança ao seu redor, mesmo quando está tudo bem, parece que está tudo certo, que está tudo confiante, mas tem aquele sentimento dentro da pessoa. Por quê? Porque o ego sabe que tudo é passageiro, que tudo é transitório, mas ele quer se apegar. Eu gosto muito de uma frase que não, claro que não é minha, mas eu escutei ela em algum lugar e sempre para lembrar a minha mente. Isso passa, isso também passa. Às vezes a gente está, passando por desafios, ao invés de ficar apegado ali o ego, eu digo para mim mesmo,
isso também passa. E nas coisas boas também, isso também passa. Então você sabe, nesse momento você está se tornando consciente e você não está aí nas garras do seu ego, e sim, né, vivendo em contato com quem você verdadeiramente é. Então, quando você está no momento presente, você está acessando, né? Você está dando passo para acessar o teu ser. Tudo isso sobre ego, que eu estou falando aqui nesse episódio, é para que você se torne consciente do que é o seu ego, para que você possa despertar a sua consciência. E aí, quando você desperta a sua consciência, você está em paz, você está alegre e você está feliz. E você cria uma nova vida, uma nova história, uma nova jornada para esse personagem que você está vivendo aqui nesse momento, né? Então você transforma aí a sua vida. No próximo vídeo, não vou me prolongar muito aqui, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as muitas faces do ego, como que ele se apresenta. O livro fala bastante sobre ego e justamente fala por quê? Porque para sair do inconsciente, você precisa entender um pouquinho o que é o ego. Então, por isso que ele traz, né, várias situações onde o ego se apresenta. Então, vou te passar um exercício para que você possa se tornar mais consciente. A partir de hoje, procure meditar alguns minutos na sua casa. Tudo que você fizer, procure colocar o máximo de atenção. Perceba que quando você está fazendo alguma coisa, lavando uma louça na sua casa, se tem uma voz dentro da sua cabeça. E perceba o que essa voz está dizendo para você. Essa voz é a essência do ego, lembre disso. Se você quer ir mais longe ainda e realmente matar o ego, tenha um bloquinho perto de você e anote os seus pensamentos, para que depois você leia quando você não estiver nesse diálogo mental. Talvez no momento você vai se assustar, mas é o que vai te trazer para o momento presente, é o que vai te trazer para o modo consciente. E nesse momento, quando você está consciente, não existe ego. Como eu falei, a frase aqui do autor, o ego requer estar inconsciente. A partir do momento que você se torna consciente, não tem mais ego. E aí a sua vida começa a mudar completamente. Então faça esse exercício, deixe aqui os seus comentários, deixe as suas dúvidas e falaremos no próximo vídeo, então, sobre as muitas faces do ego.